Eu gostaria agora de apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Biratã de Souza, economista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Bira é chefe de gabinete do deputado estadual Raul Ponte. Ele foi secretário especial do Gabinete de Orçamento e Finanças do Estado, sendo um dos coordenadores da implantação e do desenvolvimento do AP aqui no governo Olívio Dutra. Como coordenador, ele foi coordenador do Gabinete de Planejamento, o GAPLAN, do Orçamento Participativo na Prefeitura de Porto Alegre, nos anos de 93 a 98, quando era prefeito Tarso Genro e depois Raul Ponte. O Bira, me permite chamar assim, também é autor de várias publicações sobre as experiências do orçamento participativo. Então, com a palavra, o Biratã de Souza. Obrigado, Verinha. Queria saudar o Benjamin e as companheiras e companheiros de mesa, saudar também os presentes no plenário, companheiras e companheiros, cidadãs e cidadãos, aqueles companheiros que participaram conosco na experiência tanto de Porto Alegre como do Estado do Rio Grande do Sul, como conselheiros, delegados do orçamento e também do Gabinete de Relações Comunitárias, do Gabinete de Orçamento. Saudar a companheira Iria Charão, que foi companheira conosco nessa jornada da implantação do OAP no Estado do Rio Grande do Sul. E queria iniciar colocando alguns conceitos do OAP para depois nós entrarmos propriamente na problemática atual e do desenvolvimento do OAP da nossa experiência. Bom, o orçamento participativo, como se consagrou na nossa experiência, é um processo de democracia direta, voluntária e universal, onde se discute e se decide os recursos públicos para investimentos, serviços e, enfim, as políticas públicas. O cidadão deixa de ser um simples coadjuvante da política tradicional, de votar de 4 em 4 anos, para participar de maneira permanente na gestão pública, sendo protagonista e sujeito desse processo. Por favor. Tem a questão da democracia e a democratização da relação do Estado com a sociedade é uma questão que vem de muito tempo, desde o século XVIII, quando Rousseau defendia a concepção da democracia do igualitarismo e o Locke defendia a democracia dos proprietários. Portanto, esse debate não só é antigo, mas sempre atual e sempre uma disputa de que nós, que estamos do lado da democracia participativa, queremos resgatar sempre aquilo que o Rousseau já dizia lá no século XVIII. O OAP é um sistema de cogestão que começa com a definição das prioridades e vai até a elaboração e o controle da execução do orçamento e das políticas públicas pela população, pelos delegados e conselheiros do OAP e pelos conselhos setoriais e temáticos. E aqui, eu acho que aqui tem um conceito importante que é a cogestão. Tanto na nossa experiência da Prefeitura de Porto Alegre, nos 16 anos, como os 4 anos no governo estadual, a cogestão foi o que colocou um sistema de participação popular onde o orçamento participativo era a coluna vertebral, complementada pelos conselhos setoriais e temáticos, e qualquer tipo de problema que surgia na sociedade era discutido com o governo através, seja dos conselhos setoriais e temáticos, seja da própria estrutura do orçamento participativo. Assim foi em Porto Alegre, quando o Carrefour quis se instalar em Porto Alegre e criou contradições com aquela região da noroeste da cidade, onde debatemos questões que não eram orçamentárias para permitir essa instalação com uma série de condições. E também foi assim no governo do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós discutimos uma reforma tributária no Estado, passando por todas as assembleias públicas municipais do orçamento do Rio Grande do Sul.
Portanto, o sistema de cogestão é que dá, né, a dimensão de uma gestão pública plenamente de participação popular. E tem, né, pode passar aí ao próximo aí. Aí tem 3 elementos fundamentais que eu queria colocar, né, para quando o Benjamin levantava por que o orçamento participativo funciona melhor em algumas cidades, ou estados, ou menos em outras. Eu acho que essa questão aqui, esses elementos fundamentais respondem, né, de certa maneira, essa questão. Porque um processo de participação popular, de gestão pública, eles não são iguais, né, porque eles dependem, mesmo que se utilize determinadas metodologias, eles dependem dos sujeitos sociais que atuam no processo, seja da parte do governo, seja da parte da sociedade. Então, a vontade política dos governantes de verdadeiramente compartilhar o poder com a sociedade, esse é um elemento-chave da parte do governo. Ou seja, como se materializa isso? Não é só no discurso. Isso se materializa desde criar a estrutura da participação popular, tanto para se relacionar com a sociedade, como para garantir na elaboração do orçamento, que o orçamento esteja no centro da elaboração do orçamento, as assembleias do orçamento participativo, a participação popular. E também a centralidade da elaboração do orçamento e da sua execução também é o compromisso que todos os secretários, seja no caso do município, seja no caso do Estado, não podem ter planos de investimentos particulares e separar só uma partezinha para o orçamento participativo. Ou seja, a estrutura que se cria no governo de gestão, que eu vou falar mais adiante, ele garantiza, né, que as questões tanto de origem governamental, de demandas institucional do governo, que põe para discussão com a população, seja aquelas de origem comunitária, elas estão dentro da participação popular e da discussão e, portanto, né, não tem planos de investimento particulares de políticas clientelistas. Então, esse elemento, né, então, se nós vamos fazer o orçamento participativo, né, não pode ter um plano de investimento, né, de estradas, de um determinado secretário, ou na área da saúde, da educação e assim por diante, né? A outra questão importante é que todos os recursos do orçamento público têm que ser botados na discussão do orçamento público, do orçamento participativo. Seja os investimentos, seja os serviços fins, e seja, inclusive, aqueles gastos, né, de pessoal, de custeio, de manutenção, que tem que ser aberto à população, né, para poder fazer o debate na totalidade. Então, essa é a questão da vontade política. A outra questão é a organização da sociedade com sua capacidade de mobilização, reivindicação, suas demandas e sua autonomia. A questão da autonomia é fundamental. O movimento social, o movimento comunitário, o cidadão, né, os cidadãos, eles não podem se subordinar ao governo. Isso não significa dizer que vão ser inimigos do governo, mas tem que ter, né, eles não podem ser um apêndice do governo. E, portanto, né, também, numa experiência participativa, onde a sociedade tem um alto grau de organização e de mobilização, é um outro elemento de tornar uma experiência virtuosa de orçamento participativo e de democracia participativa. E o terceiro elemento que funde esses dois é o processo de cogestão, que, justamente, né, nós vamos ter experiências mais virtuosas, mais significativas, se tiver presente a vontade política do governo e o grau de organização da sociedade, com capacidade de mobilização e autonomia e consenso social, para fazer um processo de cogestão. Portanto, esses são elementos chaves. E nós, na experiência do Rio Grande do Sul, e aí eu vou fazer um parênteses mais para a nossa experiência do Rio Grande do Sul, porque é o tema que nós queremos tratar aqui, na questão, né, da vontade política,
o nosso governo, desde que entrou em 1999, né, com o governador Olívio Dutra, colocou que teria orçamento participativo e que todos os recursos seriam decididos pelo orçamento participativo. E se estabeleceu uma estrutura de governo para isso, e uma estrutura de gestão de governo. E, por outro lado, a sociedade, os COREDs, os movimentos sociais como o MST, os sindicatos de trabalhadores rurais, a comunidade escolar, os movimentos comunitários das cidades, tanto da capital quanto das cidades da região metropolitana e também do interior, se fez um debate de organização e de mobilização para o OAP. E aí nós tivemos, inclusive, um debate com os COREDs, porque como o Brito tinha criado a lei dos COREDs em 1998, né, só no final do seu governo, e os COREDs tinham sido criados em 94 pelo Colares e nunca tinham tido oportunidade de nada, né, onde surge para nós, né, a questão da lei da consulta popular. O que nós fizemos? Chamamos os COREDs, né, e fizemos uma ampla discussão, de maneira que nós chegássemos a um acordo de que não se fizesse a consulta popular, porque a consulta popular era contraditória com o orçamento participativo e com esses princípios da democracia direta. E chegamos a bom êxito, né, no sentido de garantir aos COREDs uma representação num Conselho Estadual do Orçamento Participativo, onde nós teríamos, né, 204 membros, asseguramos nas 22 regiões 2 conselheiros dos COREDs por região, que eles elegeriam nos seus COREDs, mas que as demandas, os planos de desenvolvimento regionais, as obras e serviços que seriam reivindicadas pelos CORED, teriam que ser feitas nas assembleias públicas municipais, como qualquer outro cidadão, e eles mobilizando a sua base social. Eu acho que esse foi um grande êxito, e isso é importante resgatar, né, que nós temos uma experiência conjunta com os COREDs e que não era da consulta popular, que foi do orçamento participativo. Né? E está aqui o Adamoli, que foi parceiro conosco, passou a ser, né, inclusive, tendo uma participação efetiva na coordenação que nós tínhamos do OAP, de conselheiros tanto de origem da comunidade como dos COREDs. Então, esse sistema de participação, por exemplo, que se desenha agora, eu acho, né, que nós temos que fazer um debate. Quer dizer, não dá para botar num sistema de participação popular o orçamento participativo e a consulta popular. Nós resolvemos esse problema em 99 e nós tínhamos já a consulta. Mas resolvemos, né, por consenso com os COREDs. Quer dizer, então, tu não pode... O orçamento participativo é uma referência mundial que trouxe para cá o Fórum Social Mundial, tanto na sua primeira edição, né, como na segunda e na terceira edição. E ontem, os painelistas, tanto de ontem como de hoje, que são os painelistas internacionais, todos eles, inclusive, né, o representante do Banco Mundial ontem, toda a referência é o orçamento participativo como boas práticas de gestão pública. Então, nós não podemos abrir mão do acúmulo que nós temos. Isso não significa que nós não possamos inovar, né, na formatação do orçamento participativo. Por favor. Então, dentro dessa concepção da democracia participativa direta, nós temos esses princípios aí que vocês estão vendo, que são a base da nossa participação popular no orçamento participativo. Primeiro, assegurar a participação universal de todo cidadão no processo do orçamento participativo com caráter deliberativo. E aí está um elemento que faz a diferença. Quando um processo é consultivo, que tu recolhe as demandas da sociedade, não hierarquiza, não planeja, e o governo depois fica sozinho para decidir o que faz. E outra coisa é um processo deliberativo. Né? Então, e aí tu tem que assegurar, né, tanto a questão dos recursos para serem deliberados, na sua totalidade, e também uma metodologia que garanta, né, um planejamento participativo em assembleias públicas, que eu vou colocar mais a seguir aí. A autorregulamentação do processo do OAP. No nosso país, né, não precisa lei para fazer orçamento participativo, pode até existir, de maneira
a colocar princípios fundamentais, mas precisa um regramento para se fazer o orçamento participativo. Portanto, é preciso um regulamento onde se concorda, se acorda, né, com a sociedade, né, a metodologia de planejamento que vai servir de decisão, os critérios de distribuição de recursos entre as regiões e também, né, toda a forma de participação nas assembleias, as representações a partir das assembleias. E esse autorregulamentação, porque ela é feita todos os anos pelos próprios participantes. E isso é um elemento importante, porque nós temos uma concepção, né, que todo o processo político e social ele não é perfeito. Somente os governos autoritários que se creem perfeitos, que nada pode ser mudado, nada pode ser criticado. Portanto, a cada ano, ao final de cada processo, nós temos condições, né, de fazer com a sociedade e o próprio governo um processo crítico daquele processo do orçamento no seu regulamento, tanto nas metodologias de planejamento quanto do processo e das suas etapas. E, com isso, num processo dialético, nós podemos ir resolvendo contradições e avançando, né, ao longo dos anos. A outra questão é a discussão da totalidade do orçamento público, que é, né, abrir a receita, abrir as despesas e discutir a totalidade dos investimentos, seja os investimentos de origem governamental, onde o governo é sujeito nesse processo e pode propor, né, seja as prioridades que são estabelecidas no processo do orçamento participativo. Então, a discussão da totalidade que dá uma visão, né, de totalidade para a população e para o governo, aonde o cidadão passa a ver que o grande limitador de qualquer processo orçamentário é a receita pública, ou até a sua receita doméstica, no caso de um orçamento doméstico familiar, né? E que, portanto, é necessário trabalhar sempre o aumento da receita. E quando se faz investimentos em infraestrutura, é muito mais barato de quando se faz investimento em políticas sociais. Ou seja, quando eu faço uma nova escola, depois nós vamos ter, né, ali adiante, contratação de professores de maneira continuada e permanente para sempre. Então, essa questão, e seja na saúde e assim por diante. Então, nos coloca a necessidade de disputar o bolo tributário nacional, de aumentar os recursos para os municípios, para os estados e diminuir os recursos da União. Significa também nós acessarmos programas do orçamento da União para materializar na execução do orçamento público estadual, no caso municipal. E, por último, o princípio da prestação de contas do governo sobre tudo que é decidido no orçamento público. Então, com isso, né, nós temos aí o princípio da prestação de contas e da transparência, que tudo que é decidido tem que resultar num plano de investimento escrito para ser executado pelo governo e ser fiscalizado pela população e pelos delegados e conselheiros do AP. Por favor. Um outro elemento importante, né, não é só o resultado material da melhoria da infraestrutura, das políticas na área da educação e da saúde, mas é também a construção da cidadania, iniciando um novo processo de uma cultura política não tradicional. E abre um processo, porque isso não se muda da noite para o dia, mas vai se mudando ao longo do período. E a solidariedade, né, na gestão da consciência cidadã é um elemento presente, o planejamento democrático e da preservação dos direitos da minoria. O orçamento participativo e na democratização das relações sociais, né, portanto, também serve para os partidos políticos, para os sindicatos, para as entidades. Porque a burocracia não se forma só no Estado, mas também nas entidades da sociedade. Por favor. Bom, quando nós começamos o orçamento participativo no Estado, né, críticos conservadores de direita diziam que não era possível fazer orçamento participativo no Estado, porque no município era menor, né, a esfera pública era menor, né, e era, portanto, possível fazer isso. E, inclusive, críticos à esquerda, que também tinham uma visão centralizadora do poder e que não interessavam fazer um processo de participação popular na esfera pública do Estado. Qual foi o resultado ao longo desse período? Que nós constatamos. Aumentou a potencialidade de recursos financeiros para o orçamento,
tanto orçamentário como extra-orçamentário, a existência do Banrisul, financiando projetos aonde nós tínhamos de desenvolvimento econômico e social do Estado, né, o BNDES. O caso ampliou também a competência legal de fazer políticas públicas. Nós fizemos, por definição da sociedade, uma Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Fizemos reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul, né, com o Departamento de Reforma Agrária. Enfim, né, por favor. A outra questão importante é que, na experiência do Estado, tu tem a sociedade e também tem as prefeituras, um ente federado, conjunto de 497 prefeituras, aonde a prática era uma prática clientelista do favorecimento, que eu vou dar recurso para o prefeito que é mais simpático ao meu partido, ou do meu partido, ou inclusive cooptar dos outros partidos. Bom, com o orçamento participativo, à medida que todas as políticas que se realizam na área da saúde, da infraestrutura, no território dos municípios, né, passou a ser decidido pela participação do cidadão, do conjunto dos municípios do Estado, e mudou, qualificou a relação, as relações do governo do Estado com as prefeituras sob controle social, eliminando a política clientelista. E a outra questão, aumentou o papel dos conselhos setoriais na área da saúde, da ciência social, da agricultura, que eu não vou aqui me detalhar, porque o meu tempo está... Eu quero chegar mais a alguns elementos aqui, né, que se nós tivéssemos debate, nós poderíamos desenvolver mais, Bira. E o papel dos delegados. Bom, eu vou encaminhar, então, para a finalização, né? Eu queria, então, pode... então, só para... Tá, o Giovanni está me doando aqui, porque já somos velhos parceiros aí da democracia participativa. Bom, eu queria pular, então, uma série de questões que eu queria levantar, que não vai ser possível pela falta de tempo, né? Mas pode ir adiante aí. Que é a... Quero mostrar o orçamento participativo em números. Pode ir adiante aí. Quando tu chegar na... Pode ir, vai adiante. Pode ir, vai adiante. Não, isso aí tudo era o processo nosso, como é que se dava. Mas como não tem tempo, a gente se rende ao tempo. Vai adiante. Vai adiante. Vai. Aí. Bom, aqui, ó, vocês têm uma ideia do que foi o processo de assembleias públicas nos 497 municípios, presenciais, decidindo, inclusive, debatendo e votando, e saindo hierarquizado os temas e as demandas e os programas, tanto de caráter geral do Estado, como programas e serviços de caráter regional e municipal. Né? 188 mil pessoas no primeiro ano, 281 mil, 378, 333 mil no outro. Os delegados, vocês têm a linha dos delegados, chegamos a 18 mil delegados em 2001, e assembleias, né, começamos com 644 assembleias nos 497 municípios e terminamos com 775 assembleias. Por favor. E aí vocês têm, né, nós reunimos ao longo dos 4 anos, né, fizemos um total de 2.824 assembleias presenciais, definindo e deliberativas, 1.200.000 pessoas e um total de 57 mil delegados eleitos. E com o plano de... aí vocês têm uma ideia dos 4 anos, né, dos temas que foram priorizados nas obras e serviços e nos temas de desenvolvimento. E, por último, vocês aí, pode ir adiante, aí tem todo o processo lá com as assembleias temáticas, né, regionais, com as assembleias municipais, as plenárias de delegados e o conselho do OAP. E eu encerro colocando, né, nós conseguimos, e quando eu dizia discussão da totalidade do orçamento público,
seja nos investimentos nas despesas correntes, só em investimentos na administração direta e indireta, nós investimos nos 3 anos, de 2000, 2001 e 2002, 3.389 milhões, sem contar com as despesas correntes que iam para os serviços sociais, a saúde e a educação. Portanto, tivemos uma média de 1.129 de investimentos em obras e equipamentos, né, no orçamento participativo, dando, né, a riqueza desse processo, tanto da participação popular como da sua materialidade de recursos e de resultado. E encerro dizendo, né, que o orçamento participativo, o nosso desafio é continuar desafiando a nossa participação popular a avançar cada vez mais, porque na raiz do orçamento participativo está a socialização da política e a socialização do poder com a nossa população sofrida, trabalhadora, que nós, né, queremos transformar esse país. Muito obrigado e um bom seminário.